E eu vou aproveitar o gancho aqui da nossa lição. Gostaria de ler aqui com os nossos irmãos, em Êxodo capítulo 4, massificando um pouquinho mais esse nosso aprendizado. Êxodo capítulo 4, versículo 2 até o versículo 5. Vamos ler juntos? Êxodo capítulo 4, versículo 2 até o versículo 5. Diz assim, juntos: E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Dentro desse nosso contexto, nós viemos estudando na nossa escola bíblica dominical na parte da manhã. Eu pude tirar uma lição muito importante nesse capítulo 4, que tem por título que Deus concede poderes a Moisés. Moisés, mesmo se apresentando como incapacitado para uma grande obra, mas Deus concede poder para Moisés. E eu pude tirar uma lição importante para as nossas vidas, em que Deus também concede poder para a sua igreja. Nós não estamos aqui por mero acaso, não estamos aqui pelas nossas forças, não estamos aqui pelo título, pelo cargo que ocupamos. E nós precisamos fazer um diferenciamento disso para a nossa vida, porque não é isso que nos faz crentes, não é isso que nos faz salvos, não é isso que nos faz merecedores da graça de Deus. O que nos faz sermos merecedores da graça de Deus é porque Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário e veio morrer para ser o nosso libertador. Amém? Essa é a razão de nós estarmos aqui. Então, se nós estamos aqui nesta manhã, nós fomos alcançados pela grande e magnífica misericórdia do nosso Deus e nos resgatar. E é importante termos isso em mente, que esse poder que Deus nos deu para estarmos aqui nesta manhã, não é porque nós merecíamos, mas é porque o próprio Deus olha dos céus à terra, não vê um justo sequer aqui nesta terra. E aí ele envia o seu Filho para que viesse nos resgatar. A Bíblia nos diz, João 3,16, um textual que todos sabem de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira em que enviou o quê? O seu? Para o quê? Mas tem o quê? Então a necessidade que Deus achou de enviar seu Filho é para que nós alcançássemos a vida eterna. Mas primeiro Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou nem a A, nem a B, nem a classe A, C, nem o empresário, nem aquele que está trabalhando lá de faxina, nem aquele que é pastor, aquele que é bispo, nem aquele que é apóstolo. Deus não amou o mais eloquente, Deus não amou só o presidiário, não é? Deus não teve distinção. A Bíblia diz que Deus amou o mundo somos todos nós que habitamos aqui nessa terra, independente de classe social, de posição, de cor, de raça. Nós fomos, na realidade, amados por Deus no momento em que Deus se comove para enviar, retirar o seu Filho lá dos céus, para vir morrer, padecer aqui nesta terra. Então o amor de Deus foi tão grande que fez com que Ele soltasse o seu Filho lá dos céus para morrer por nós. E aí hoje nós estamos aqui
para proclamar também, fomos alcançados por esse amor, estamos aqui para proclamar esse evangelho. Fomos chamados para uma grande missão, a igreja foi chamada para uma missão poderosa, assim como Moisés foi chamado. E esse chamamento que Deus assim nos proporcionou, Ele também delega para nós o poder, concede o poder. Não é um poder para eu me tornar líder de nada, não é um poder para eu me mostrar à frente de nada, não é um poder para dizer que eu sou nada, mas é um poder que nos capacita a nós estarmos fazendo a obra de Deus. Você está aqui nesta manhã para receber o poder de Deus na sua vida, para ser capacitado a fazer algo que Deus assim o determinar. E às vezes, aquela pessoa que talvez se sente tão enfraquecida, aquele irmão que se sente tão distante, que às vezes não se sente nem olhado, nem lembrado. Por alguns momentos, ele às vezes passa pela mente dele até não vir mais à igreja, porque talvez ele não seja notado, porque talvez ninguém o cumprimente, porque talvez ninguém o fale o seu nome. Mas existe um propósito na tua vida, amado irmão. Existe uma mensagem, existe uma chamada específica, talvez, muito maior do que talvez aquele que está numa posição de relevância. Talvez aquele que é líder, que se sente líder, aquele que se sente que faz muita coisa. Talvez Deus nesta manhã está falando ao teu coração que tem uma chamada tão específica, que tem um poder para derramar tão grande na tua vida, que você talvez não se ache capacitado, mas Deus está olhando para você. E a Bíblia nos diz também que é um tempo para todo propósito aqui nesta terra. E quem sabe o tempo que Deus tem para a tua vida, que você se acha esquecido, não lembrado, que você talvez não é aquela pessoa atuante talvez na obra de Deus, aquele que não conhece, que talvez o pastor não saiba nem o seu nome, mas Deus está olhando dos céus, e nesta manhã há uma palavra especial do Espírito Santo de Deus para a sua vida. E Deus está fazendo você ser lembrado que Ele tem, no momento certo, uma obra específica para você. Vai ter uma chamada no momento que você vai ser levantado para fazer uma coisa, uma obra muito grande nessa terra, que talvez ninguém ainda conseguiu fazer. Talvez aquilo que eu queria talvez fazer na obra de Deus. Poxa, Senhor, eu gostaria de trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero fazer. E às vezes a gente se sente tão capacitado em fazer, mas aquela obra que está tão preparada e tão grande, às vezes não é para eu fazer. Não é para talvez aquele irmão que é o professor do seminário, que tem toda a capacidade, que tem todo o estudo, que talvez se sente tão mais preparado para realizar tal obra. Mas assim, para você, que talvez se sente dessa forma, tão distante, que não se sente capacitado, que não sabe falar, assim como um dia Moisés foi chamado por Deus e não se sentia capacitado e queria passar, a responsabilidade talvez para uma outra pessoa, e nós falávamos ali na nossa classe que quem sabe tinha muitos ali doido para talvez pegar aquela posição de Moisés. Puxa vida, Deus está chamando ele para ser líder de 2 milhões de pessoas. Não é ser líder de 300 pessoas, nem de 200, nem de 500, mas são 2 milhões de pessoas para liderar, para comandar, para ditar, para ser, na realidade, o canal entre Deus, ser a boca de Deus falando para 2 milhões de pessoas. Quem sabe muitos queriam, talvez, ocupar aquela posição de Moisés. Mas a preparação de Moisés, o chamado de Moisés era específico simplesmente para Moisés. Quem sabe muitos talvez tinham capacidade, porque foram criados ali naqueles áreas do Egito, foram preparados, sabiam de tudo o que se passava no Egito. Quem sabe muitos talvez se sentiram preparados em ocupar uma posição. Poxa, eu queria pegar aquela posição de Moisés. Eu queria ser igual a Moisés, eu queria dominar.
mas a missão foi específica para Moisés. E Deus concede, na realidade, poderes a Moisés. E aí nós lemos nessa passagem, versículo 2 em diante, diz que: e o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E às vezes a gente está na nossa vida normal, talvez no nosso momento de comodismo, fragilidade ou de tranquilidade, e às vezes a gente se acha tão incapacitado para aquilo que Deus quer para a nossa vida. E Moisés tinha na mão ali uma vara. E Moisés olha para aquela vara como se fosse realmente uma vara. Mas Deus prova para Moisés o seu poder em transformar aquela vara em uma serpente. Ali, Deus estava se colocando para Moisés que ele tinha todo o poder nos céus e na terra. E ele fala assim: pega essa vara, lança ela na terra aí, você vai ver o que vai acontecer com essa vara. E aquela vara se torna numa serpente. E aquela serpente começa agora a rodopiar ali. E o que acontece com Moisés? Moisés faz o quê? Moisés, corre. Moisés tem medo, é carnal, tem medo, não é? Todos os profetas na Bíblia, todos os grandes homens de Deus sentiram medo. Josafá sentiu medo diante de um grande exército, não é isso? Elias fugiu para a caverna. Isso aí é a nossa natureza humana. No primeiro impacto nós sentimos medo do perigo iminente. Mas o que Deus queria na realidade mostrar para Moisés é que ele queria capacitá-lo de poder para estar perante Faraó. E aí o versículo 3 vem falando que ele mandou lançar aquele cajado ali, e ela se transforma numa cobra. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E aí, irmãos, estamos preparados a pegar na cauda? Estamos preparados a pegar naquilo que é difícil? Será que eu tenho coragem? Será que não vai bater um medo para mim? Na hora em que Deus me enviar? Na hora que Deus falar que eu tenho que fazer? Na hora que você tiver, eu falava na classe ali, na hora que você tiver que pregar talvez para o seu vizinho, que tem um pitbull lá no seu quintal, e que talvez saia para o lado de fora, talvez até com arma na cintura, talvez ele venha já falando ali meia dúzia de palavrão, talvez ele venha para fora já com um copo de cerveja, mostrando que ele é alguma coisa, que ele pode fazer, que pode acontecer. Mas o que Deus está nos chamando a atenção nesta manhã é que mesmo nós, no nosso sentido de fragilidade, nosso estado de fracos, precisamos nos colocar como dependente da graça de Deus. Precisamos nos colocar dependente do poder de Deus. E Deus, nesta manhã, tem poderes especiais para colocar na tua vida. Quem sabe 2014 vai ser um ano em que Deus quer colocar você, talvez, numa posição de destaque para fazer uma obra, numa posição especial, específica, que só Deus está planejando para você. Quem sabe 2014 é o ano de nós estarmos num posicionamento para uma missão específica. E a gente não se sente realmente capacitado. Nós nos sentimos fragilizados. E até sentimos medo, assim como Moisés sentiu medo naquele momento. Ele ficou com medo. Opa, vou fugir dessa cobra. Mas Deus dá uma ordem para ele, diz assim, a Moisés: estende agora a tua mão e pega na cauda dessa cobra aí. E aí Moisés falou: poxa, eu vou depositar confiança nesse Deus mesmo. Peraí. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou o quê? Em uma vara na sua mão. Irmãos, Deus está olhando para nós e sabe de tudo aquilo que nós temos, que nós podemos usar na obra de Deus. Quem sabe você tenha uma excelente voz e possa ser usado na obra de Deus. Quem sabe você saiba se relacionar com o teu vizinho para fazer uma visita, ele pode te usar na obra de Deus. Quem sabe lá no teu local de trabalho, você tem condições de se chegar ao teu maior chefe
que muitos não conseguiram chegar perto, e Ele tem uma obra específica contigo, naquele lugar, para fazer a obra de Deus. Talvez eu não consiga chegar, talvez, próximo de um grande líder, de um grande chefe, mas às vezes uma pessoa mais humilde, que ninguém talvez dê nada por ela, Deus vai lá e arranca aquela pessoa, coloca ela perante aquele líder, aquela pessoa de grande posição na empresa, ou seja, onde for, e capacita-o para fazer uma obra específica. Que Deus está nos chamando a atenção nessa manhã é que Ele quer usar você, Ele quer derramar poder na sua vida, Ele quer, na realidade, colocar você como uma pessoa que possa receber esse poder que Ele tem nas suas mãos, né? E mandar poder na sua vida para que você seja levantado como um atalaia, como um mensageiro da palavra de Deus. E Ele quer usar o que você sabe fazer, Ele quer fazer uso da sua vida. Talvez você saiba cantar, saiba pregar, saiba falar, mas não descobriu ainda. Talvez está guardadinho. Até nós tocarmos o instrumento, aquele que louva o Senhor. E Deus quer usar aquilo que nós sabemos fazer. E Deus está precisando, Deus está requerendo da igreja. O que nós vemos nessa terra, a quantidade de heresias, o pecado aumentando, Satanás operando nas vidas, as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, coisas horrendas, casais homofóbicos ao nosso lado, homossexualismo, prostituição. Já estamos dentro de um mercado. A gente pode deparar, como eu deparei essa semana, um casal de lésbicas, de mãos dadas e carregando um filhinho. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós precisamos bradar a nossa voz. Precisamos sair, talvez, de uma posição de comodismo. Precisamos ser impactados com essa palavra. Precisamos, na realidade, lembrar que Deus nos colocou nessa terra como atalaias. Não adianta eu ter esse título de atalaia. Não adianta eu ter o título de embaixador dos céus aqui nessa terra. O que Deus quer não é título. Eu não preciso ficar aqui estampando o título de embaixador aqui nessa terra. O que eu preciso nessa terra é me colocar na realidade como o embaixador dos céus. E a forma de nós nos colocarmos como embaixador do céu é nos apresentarmos com aquilo que nós temos, com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você acha que talvez não seja promissor na obra de Deus, mas se apresente ao Senhor. Porque a gente vê para a figura de Moisés, o chamamento de Moisés, ele quer fugir de todo lado, ele monta uma série de desculpas, ele monta 1 quilo de desculpa perante Deus, e Deus vai só cortando as desculpas dele, vai só picotando, vai tirando as desculpas de Moisés. E depois fala para ele: Moisés, o que eu quero, sabe o que é? Eu quero abastecer você de poder. Eu quero conceder poder para você ir lá, resgatar aqueles 2 milhões de pessoas e falar com o faraó que o eu sou que está mandando libertar o meu povo. E o interessante nessa história toda, que às vezes nós nos deparamos, e nós comentamos também no nosso estudo, é que Deus não poupou Moisés, não. Deus dá a missão árdua, difícil, pesada, e ainda fala assim: Moisés, quando você chegar lá, eu, o Senhor Deus, vou endurecer o coração de Faraó. Além da missão ser dura, ser árdua, ser pesada, Deus já fala assim: eu vou endurecer o coração daquele que você vai falar, o Faraó. E fica como lição para nós. Às vezes nós ficamos medindo, titubeando, andando para trás, vendo que aquele que a gente precisa pregar, aquele que a gente precisa anunciar o Evangelho, que às vezes aparece a oportunidade, mas a gente olha: poxa, aquele camarada ali não, aquele cara é um baladeiro, um cachaceiro, aquele cara ali
um trapaceiro, aquele cara é matador, aquele camarada ali, poxa, ele é chefe do tráfico. E essas durezas vão aparecendo e vão impedindo que nós venhamos resgatar as vidas, venhamos cumprir esse nosso papel aqui nessa terra. Mas que nesta manhã você se sinta revestido do poder de Deus nesta manhã. O Senhor quer derramar o poder dos céus, não para nós ficarmos pulando, gritando. O poder de Deus é para que você venha se sentir, na realidade, como um atalaia, um embaixador de Deus aqui na terra, para fazer a diferença. Essa é a maior razão do poder de Deus na nossa vida, para que nós venhamos testemunhar, que nós venhamos fazer a diferença numa terra que está promíscua, que está investida na heresia, está investida no pecado, na imundícia. Nós precisamos fazer a diferença. Precisamos fazer a diferença no nosso local de trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa vizinhança. Precisamos vencer, mesmo que você saiba que o coração daquele que talvez você vai falar está tão duro como Deus colocou o coração de Faraó. Mesmo que você ache que aquele ali, às vezes o nosso familiar, que está lá, que precisa ouvir da mensagem da palavra de Deus, que precisa ser liberto, que precisa receber o perdão dos pecados, que precisa ser transformado. E às vezes nós medimos, fulano, mesmo um familiar nosso, nós às vezes recusamos, às vezes, de partir para uma missão de libertação. Mas que nesta manhã Deus possa falar aos nossos corações de forma muito poderosa, que Deus possa nos colocar nesta manhã como atalaias, que nós possamos nos sentir enchidos do poder de Deus nesta manhã. Não se sinta sair daqui da igreja vazio. Aproveite os momentos que estamos na escola dominical, os momentos que estamos no culto. Procure, na realidade, tirar proveito desse momento para você se alimentar, se alicerçar, sair daqui radiante, sair daqui como você recebeu. Eu saí daqui cheio do poder de Deus. Saí do culto à noite, eu estou cheio do poder de Deus. Eu vou começar segunda-feira, a terça-feira, eu vou fazer jus do momento, das pequenas 2 horas que eu passei naquele culto. Vamos sair cheios do poder de Deus dos nossos encontros. Vamos fazer, na realidade, irmãos, o jus daquilo que nós fomos chamados. Fomos chamados para uma grande obra. E Deus tem prazer quando nós nos colocamos para esse chamamento. Que 2014 seja um ano de reflexão para as nossas vidas. Que 2014 possa ficar como um marco, para nossas vidas. Que nós possamos, aquilo que nós não fizemos em 2013, que deixamos para trás um pouquinho, que 2014 possamos nos posicionar, na realidade, para fazermos a diferença aqui na terra, porque nós fomos imbuídos desta obra e Deus assim nos colocou poderosamente nessa terra. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã com poder e grande glória. Amém, Jesus.